No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as melhores bases para comprar em 2022. Isso na minha humilde opinião, tá? Bases essas que foram lançadas em 2021, usei horrores, sempre estavam nos meus favoritos. Gostei da atuação na minha pele, que se eu tivesse que comprar ou indicar para alguém que me perguntasse, essas certamente estaria entre as opções que eu iria mencionar. Lembrando que aqui é minha opinião particular, atuações e experiências que tive na minha pele, com minha perspectiva e preferência particular, obviamente. Certamente eu vou compartilhar algumas aqui que não foram tão legais para um e foram legais para outros, mas aqui a gente está para compartilhar. É a minha opinião, mas certamente vocês podem já deixar também relatado aqui a experiência de vocês, até para poder ajudar quem estiver na análise e pesquisando sobre bases nesse momento. Nesse vídeo selecionei 5 bases que gosto para compartilhar com vocês. Tô aqui protegendo a minha pele. Vou usar protetor hoje, protetor que tem atuação de hidratante também, mas que na minha pele fica sequinho e não vai interferir na atuação dos produtos, tá? Vou pegar mais um pouquinho aqui. E aí que vou aplicar cada base dessas na minha pele e compartilhar com vocês as promessas e as minhas experiências, o que eu acho de cada uma. Ah, e vale destaque, as bases que aqui vou mostrar para vocês, começa na faixa ali de 30 e poucos reais até quase 100. Então a gente tem uma variação bacana aqui, seja de propostas, porque tem opções e atuações um pouco diferentes, assim como valores. E eu vou começar com uma das mais em conta, que é a base Sérum da Avon. Essa base aqui, sem dúvida, é uma das minhas favoritas da marca. Essa aqui, sem dúvida, foi a das que eu senti que teve uma melhor atuação, seja de textura, seja de acabamento, assim como a atuação na minha pele. Base Sérum seria a base que eu compraria em 2022, até porque ela é uma base que tem promessa de cobertura de leve a média, tem FPS 30, tem ativos que auxiliam no cuidado com a pele, tem vitamina E, atua como um antioxidante. Uma linha que conta com 15 opções de cores, a minha cor é a 220 NQ. Então vamos aplicar aqui para vocês verem quanto a uniformização. Essa base tem um cheirinho um pouco agradável, ela não chega a ser muito perfumada, mas tem uma fragrância que lembra um pouquinho doce. Vou aplicar todas as bases com esponjinha, tá? Que é a forma que eu prefiro. Lembrando que já tem resenha dessas bases que eu vou mostrar aqui no canal. O intuito é mais dar um resumão, uma atualizada para vocês. Nessas resenhas eu compartilho a aplicação, tanto com o pincel quanto com a esponjinha. Vou deixar o link de todos aqui embaixo, tá? E olha essa cobertura. Eu acho linda a uniformização dela na pele. Esse tom, pro meu tom de pele, fica muito ok. Por ela ter essas características de ser uma base hidratante, eu considero a sua secagem um pouco demorada, tá? Não chega a ser uma hidratação nada demais, mas obviamente a gente tem que levar em consideração questão de clima, tipo de pele, esses detalhes que a gente já sabe. Então, é uma base que tem a necessidade de aplicar um pó para dar uma seladinha, principalmente quem tem pele oleosa, tá? Ela dá uma leve oxidada, aquela adaptação na pele, no tom da pele, não chega a ser nada demais. Essa base não marca minhas linhas, a marcação dela é muito dentro dessa questão de textura de pele, sabe? Não chega a ser uma coisa que evidencia ou marca muito. Ela dá uma leve acumulada, mas que é fácil de resolver com esponjinha, selando com pó. Como vocês viram, a textura dela é sérum, não é tão encorpada, cremosa, né, densa, e nem muito líquida, aquela textura meio termo. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que ela tem FPS 30, tá? É uma das bases da Avon que tem esse fator de proteção. Vale ressaltar que, obviamente, não anula o uso do protetor solar, principalmente maquiagem, mas é um detalhe ali, um plus a mais no produto. Para fazer uma maquiagem bem levinha, para vocês verem combinado com blush, um pozinho, eu apliquei um pouquinho de blush, paletinha da mesma marca, que é aquele quarteto que vocês sabem que eu adoro. Dei uma leve selada com pozinho solto na região da olheira e abaixo do blush, só para dar uma seladinha e vocês verem a combinação com o pó. O acabamento fica de fato um pouco mais mate. Na minha opinião, é uma base que merece muito destaque. Considero um ótimo custo-benefício por conta da sua cobertura, a performance na pele e a beleza que ela proporciona em si. É uma base hidratante, não é tão desconfortável apesar dessa pegada e proporciona um acabamento de pele bonito. Indicaria para pele madura, pele normal, seca, até oleosa, tendo em vista que tem que dar uma seladinha para controlar um pouco mais a oleosidade no decorrer do dia, já que ela é hidratante. Ah, outro detalhe, ela transfere, tá? Pouquinho, mas transfere. Nunca tô comigo saindo rápido, tipo, chegando no final do dia sem base. Não, nunca aconteceu. Então, uma das melhores bases para comprar em 2022. Eu compraria. Eu. Depois me conte quem já usou, como foi sua experiência com ela. Porque agora, vou para a próxima. Vou limpar aqui desse lado, porque todas as bases vão me manter assim, pra gente analisar bem a pele sem nada
e preparada com a base. Base Matte Hyaluronic Volt. Essa foi uma base que me surpreendeu muito em 2021 e sem dúvida eu compraria ou indicaria como uma das melhores bases para comprar em 2022. Achei que ela foi pouco valorizada, não sei, porque tem bases quando lança, pipoca, né? Seja resenhas, opiniões e tal. Acho que vai muito do marketing, né? Ou quando tem polêmica, porque aí a gente vê o YouTube todo fazendo resenha daquele produto. Mas assim, foi uma base que eu achei muito ok no quesito de acabamento, de cobertura, de beleza na pele. E eu usei horrores, ó. Bonita aqui, ainda tem base, mas daqui a pouco tá acabando. Esquecendo de falar a quantidade de cada uma. 30 ml de produto, 26 ml de produto. Essa, diferente da Avon, já promete ser uma base mate. Tem o ativo ácido hialurônico na sua composição, até por isso que ela veio com esse nome. E diria que é uma base semi-mate, porque ela, ao mesmo tempo que promete ser mate, ela tem ácido hialurônico e tem atuação de hidratação. Com outra esponjinha, eu vou aplicar junto com vocês essa base desse outro lado. Já tô com o protetor. Opa, aqui vocês já conferem. A textura é bem cremosa, gente. É uma cremosa pastosa. E acabou de cair na minha blusa, que infelizmente, certeza que vai manchar. Tem necessidade de tacar assim no rosto? Não tem. Mas eu prefiro fazer nos vídeos, porque assim vocês conferem exatamente a textura. Então ela é bem cremosa. Na minha opinião, ela tem uma cobertura que se enquadra numa cobertura média. Ele diz que tem essa promessa de efeito natural, mas seria um natural assim, bem médio. É uma base que tem uma ótima pigmentação, uniformiza, que é uma beleza. Pro meu tom de pele, esse tom é perfeito, tá? Podem ver aqui desse lado sem, esse com. Esse acabamento chama muito a minha atenção. Inclusive, ele tem alguns destaques quanto a isso, de ser uma base boa para foto e para vídeo, porque ele meio que proporciona um leve blur. Com o passar do tempo, ela fica mais sequinha. Inclusive, essa daqui é uma opção que, dependendo do tipo da pele e da textura, você percebe que marca um pouquinho mais. Não chega a ser nada muito absurdo, até porque ela tem esse efeito na pele de dar uma minimizada na textura. Mas, como ela é bem cremosa e também é mate, para minha pele, 37 anos, acaba dando uma leve marcadinha. Não chega a ser nada absurdo, mas vale dar essa informação para vocês, tá? Então, uma cobertura na pegada ali média, dá para construir, assim como o da Avon. São duas bases que, na minha opinião, são bem confortáveis com relação ao sensorial. Ela acumula, mas bem pouca coisa. Sem dúvida, é uma base que merecia, assim, na minha opinião, um pouco mais de destaque por conta do combo de resultado que ela dá. Não sei se vocês estão conseguindo perceber o que eu visualizo sempre que uso essa base, mas ela proporciona um acabamento muito bonito na pele. Vou aplicar aqui também um pouco do blush e selar com um pozinho, apesar de que, pra minha rotina, pra minha vida, não selo essa base com pó, porque eu acho que ela fica bem sequinha, bem mate, e daí pro meu tipo de pele não é tão necessário, tá? A gente pode até ver, ó, não tem viço nenhum, ela fica com o acabamento um pouquinho mais mate, porém não é aquele mate esturricado, secão. E olha agora essa diferença, sem e com. Todas as que eu vou mencionar aqui e compartilhar com vocês tiveram uma ótima atuação com relação à duração da minha pele, independente de transferir ou não. Essa da Vult também transfere, mas bem pouquinho, mas nada disso implicou na duração, na fixação, diria assim, melhor, com o passar do tempo da minha pele, tá? Inclusive um ótimo custo-benefício, R$ 39,60. Próxima base, Skin Perfection de Eudora Glen. Essa não poderia ficar de fora. Foi uma das minhas bases favoritas de 2021. A maioria das bases que aqui eu vou mostrar pra vocês, elas meio que se conversam, sim, foram bases que tiveram propostas meio que parecidas. Essa da Eudora também vem no embalo de maquiagem e skincare. Ela tem colágeno, tem ácido hialurônico, promete alta cobertura, FS 25. A alta cobertura dela, na minha opinião, é aquela que dá pra construir. Ela não chega a ser aquela rebocão, não. E tem textura líquida, bem líquida. No leque de opções de cores, a gente encontra 20 opções, que dessas 20, a cor que eu uso é a cor 10, tá? A embalagem dessa base já não é de bisnaguinha, ela tem essa embalagem acrílica, toda sofisticadinha. É uma versão de base que conta com refil. A marca já vende separado. Essa já se enquadra nas bases um pouquinho mais caras. Ela custa R$ 85,00 e seu refil R$ 60,00. E também considero ser uma base na pegada ali meio semi-mate, porque ela promete ser mate, mas tem ativos hidratantes. Tem o colágeno, ácido hialurônico. É uma base que tem a performance um pouco mais confortável, não tem aquele acabamento muito mate. Além de todos esses detalhes, ela também promete ser de longa duração, resistente à água, controla a oleosidade, enfim, tudo de bom numa só base. Vou aplicar aqui para vocês verem a textura líquida, aquele líquida que escorre. Lavei a esponjinha, usá-la aqui novamente. A cobertura dela, na minha opinião, é bem bonita.
É uma cobertura que se enquadra ali na característica média, que dá uma boa uniformizada. Média, podendo construir camadas, tá? Numa primeira aplicação, ainda consigo ver certos pontos da minha pele, assim, pontos, pintinhas e tal, que não me incomoda. Pra mim, essa cobertura aqui, ó, é perfeita. Mas pra quem gosta de mais cobertura, podendo atingir essa promessa da marca, aplicar um pouquinho mais, tá? Ela tem uma fragrância característica de Eudora, pra quem conhece, familiariza super fácil. É um perfuminho levemente floral, diria assim, meio doce, bem de leve, não sei explicar direito, mas é característico da marca. Quanto à quantidade, tem 30 ml de produto, se não me engano. Ela tem 30 ml. Em comum com as outras que eu mostrei até agora, também tem uma cobertura linda. Olha isso daqui, uniformiza rápido. Essa cor especificamente dessa linha tem um fundo de tom um pouquinho mais amareladinho. O mate, como eu disse, semi-mate, uma pegada ali quase hidratante. Não é uma base que marca as linhas, e isso vai muito de acordo com relação à sua textura líquida, que favorece quanto a isso. Dá uma leve acumulada normal de início na aplicação. E com relação a essa base, eu preciso destacar um ponto assim que sempre me chama atenção. Inclusive de vocês também, quando eu faço maquiagem com ela, que é o efeito de pele aveludada, como se tivesse aplicado o primer. Da Vult também, mas isso aqui eu consigo observar um pouco mais, talvez seja por conta da textura. O fato de não marcar tantas linhas, acabamento de pele muito aveludado, ao toque visual perfeito, seria aquelas também que eu indicaria para foto e vídeo. Vou fazer a aplicação aqui do blush, dar uma seladinha com pó também para vocês observarem. Todas têm componentes hidratantes, se enquadrando ali no semi-mate. A mais mate, eu acho que vocês vão conferir aqui, diante da minha experiência, é a da Vult. De resto, as outras são tudo numa pegada assim, de aparência de blur, de aparência de pele mais aveludada, que conta com ativos hidratantes, que não é tão rebocão, não é também tão secona, tão mate, esturricado, a partir da minha experiência, tá? No meu tipo de pele. Mas que sim, há a necessidade, e analisando de acordo com cada tipo de pele, de dar uma seladinha com pó, até para poder segurar mais a oleosidade, apesar de virem com essa promessa, né, de controlar a oleosidade, como acontece com essa opção da Eudora. De fato, bem resistente à água, dá uma leve transferida, porque é bem pigmentada, mas não é nada absurdo. E a duração é muito ok, aquela base que dura o dia inteiro, pode tirar em algumas partes, principalmente com relação ao uso da máscara, mas não chega a ser nada absurdo. Ela permanece ali na pele por um bom tempo. Seria aqui com um pouquinho de pó, aqui vocês veem a pele finalizada só com um blushzinho e a base. Não tô aplicando máscara pra não ter que manchar muito a pele, né? Já que eu tô botando e tirando base, botando e tirando. Só tô mantendo aqui, como eu disse, desse lado, para que vocês possam ver uma comparação de pigmentação e acabamento na pele, tendo em vista que um lado tá sem, o outro tá com. Acho que assim fica melhor para perceber, né? É das mais carinhas, mas é aquela que eu indicaria tranquilamente para pele madura, para pele seca, normal, porque de fato eu percebo, a partir da minha experiência, que ela tem uma ótima atuação, principalmente com relação a esses pontos. E sem dúvida, indicaria como uma das melhores para comprar em 2022, Reboco HD Base Corretivo da linha Intense de Boticário. Ela é aquela base que veio na embalagem tipo de remédio, diz que é uma base líquida, inclusive, e aí vocês já podem descartar para quem não conhece, ela não é líquida, ela tem uma textura um pouco mais densa, e foi esse ponto que implicou o quesito dela vir nessa embalagem. Ela é mais texturizada, ela é mais densa, mais grossinha. Esse tipo de embalagem, o máximo que combina ali por conta da saída do produto, é uma base líquida. Ela tem FPS 15, promete uma cobertura total, que eu entendo como cobertura alta. Essa linha conta com 17 opções de cores, que dessas 17 a minha cor é a 13. Tem um detalhe que vale observar quando comprar essa base, é o fato da cor, já que ela é uma base que oxida. De todas, na minha opinião, ela é a que mais oxida. Só que mesmo assim, esse tom ficou ok pra mim. Ela também é uma base que conta com vitamina E, FPS 15, promete ser uma base confortável, toque aveludado na pele, disfarçar os poros. Tem essa pegada HD, que é uma ótima opção para fotos e vídeo, e também promete ser de longa duração. Na época que eu comprei, no lançamento, ela estava custando 34 alguma coisa. O preço normal é R$ 49,90, se eu não me engano. É bem cremosinha. Eu tiro até com cuidado. Antes de aplicar, eu estava sacudindo aqui para poder descer. Vale essa observação, porque aí pode engasgar se tiver a base aqui muito embaixo. Vou começar espalhando aqui para vocês verem. Essa aqui também é uma base levemente perfumada. Ela parece que é mais clara que o tom da minha pele. Conforme ela vai se adaptando à pele, ela também se adapta ao tom e dá uma leve oxidada. Ela é uma base também que rende horrores. Acredito que isso vai muito de acordo
com o fato de ela ser bem pigmentada. Não só isso, principalmente por ter uma super textura cremosinha. Bem, e esse é o resultado da base. Deixei secando um pouquinho aqui para vocês verem com relação à adaptação. Tem promessa de cobertura total, entenderia como cobertura alta, né? Considero ela uma cobertura bem média. Dá uma boa uniformizada. Dá pra ver que é bem opacozinho assim na pele, mas não é aquele mate secão também, que marca a textura, muito pelo contrário. Ela seria uma base um pouco mais sequinha, tendo em vista que é um sequinha mais confortável. Diferente de todas que eu mostrei até aqui, ela é a base que seca mais rápido, tá? Então não dá pra dar mole na hora da aplicação. Ela diz que é perfeita pra fotos e, na minha opinião, concordo 100%. Uma base que deixa a pele com aspecto, textura de pele aveludada, minimizar poros, aparentemente, disfarçar linhas. Por conta da textura, ela também se enquadra nas opções que dá uma leve marcadinha nas minhas linhas, ó. Muito por conta da textura cremosa. Não chega a ser nada muito absurdo, apesar da textura na minha pele ela não acumula. É mais esse quesito assim nessa região ficar um pouquinho mais sequinha, aparentar um pouco as linhas nessa região. Bem confortável, fica bonita na pele, tem uma duração bem ok. Ela dá uma leve transferida por conta da pigmentação e textura, mas não chega a ser nada absurdo e realmente tem resistência. Eu considero ela uma ótima opção para ainda assim utilizar e ainda assim investir. O blush, fazer assim como eu fiz em todas as bases. Não é por nada não, mas assim, gente, na minha opinião, são ótimas opções de bases, que não tem erro. Eu pensei em eliminar uma delas aqui para ficar um pouco menor o vídeo, né? Não ficar com tanta base e vocês ficarem de saco cheio, não assistir o vídeo. Não tinha como, separei todas essas e tinham que estar aqui para vocês verem a base combinada ao uso do pó e blush. A pele tá até com uma certa oleosidade, né? Um brilhozinho, e aqui ela tá mais opaco. Eu acho ela uma base muito bonita. R$ 49,90, abaixo de R$ 100. Para fechar, base Serum Nude Me Natura. Tá entre as minhas favoritas. É uma base que, na minha opinião, também dá para todos os tipos de pele. Madura, pele seca, normal, mista. É uma base extremamente líquida. Vem nessa embalagem de vidro, ó, de conta-gotas da Natura, uma embalagem bem bonita, na minha opinião. Tem 30 ml de produto, ó, bem líquida. É no estilo base tinta, base tinte, que ela é líquida, com muita cor, muita pigmentação. Ela promete alta cobertura, leveza e efeito natural. Tem FPS 18 e a minha cor é a Claro 24, assim como a cor de corretivo que eu uso. Vou aplicar aqui para vocês verem a textura, olha isso, muito líquida. Se ela ficar muito tempo parada, tem que sacudir, porque rola uma divisão, parece até que é água com pigmentação. Fragrânciazinha, que até hoje não sei especificar essa fragrância. Vocês viram escorrendo aqui, ó. Vou espalhar com a esponjinha. Pra espalhar com a textura dessa base, ó, é um sopro. Mas eu gosto de aplicar um pouco mais, porque ela é muito líquida. É uma base que se constrói a sua cobertura. Tanto é que ela diz que é uma base de leve a alta. Porque realmente dá pra gente atingir, seja uma cobertura para quem quer na pegada ali mais naturalzinha, leve de nada, a uma cobertura média ou um leve reboco, um reboco com efeito natural, tá? Eu considero essa base de cobertura muito bonita, inclusive a pigmentação dela é ideal para o meu tom de pele, claro, 24, fica perfeito, um fundo meio neutro, diria assim. A cobertura não julgo ser alta, um média natural. É aquela base que definitivamente não dá pra sentir que tá na pele, assim, é leveza de fato. Marca na dica de nada, só dá um leve acúmulo, mas bem de leve. Ela se enquadra, na minha opinião, como semi-mate, porque apesar de ficar sequinha com o tempo, ela proporciona muito viço, um viço como se fosse de hidratação. Um ponto que diria assim que é um pouco negativo, na minha opinião, é que demora para secar. Eu já tinha até falado esse ponto na resenha quando eu usei pela primeira vez e de fato foi algo que eu me mantive percebendo com ela, usando essa base, daí que é mais perceptível ainda essa aparência de pele meio hidratada, sabe? Com muito viço. Mas não é nada muito problemático, não. Na pressa, se ela compõe, vamos embora. E não só isso, mas ela também transfere um pouco mais. Talvez por ela ser muito pigmentada, e aí rola essa transferência, mas também não é nada absurdo e não é nada que faça perder essa base na pele. Ela dura por muito tempo, ela realmente tem uma longa duração. Vou dar uma seladinha aqui com pó, para vocês verem, assim como foi com todas. Bem pouquinho. O toque dela na pele é bem aveludado. Pele com Nude Me Natura Una. Linda na pele, perfeita. Essa base custa na faixa de R$ 97, quase 100. Uma das bases mais carinhas até aqui. Coloquei o limite até R$ 100, né? A gente viu uma variação bem bacana. Mas é uma base que, na minha opinião,
pela qualidade, pelo que ela entrega e pela versatilidade de você ter um ótimo resultado em todos os tipos de pele, principalmente madura, eu acho ok. Pelo que ela me entregou até hoje, é salgadinho, mas assim, dá pra aceitar. E é com essa base que eu vou finalizar o vídeo de hoje. Apliquei aqui em todo o rosto. Aproveitando que já tava na metadinha, né, taquei logo do outro lado. E ela também é daquelas bases que eu não consigo parar de olhar pro visor aqui, porque realmente dá um acabamento, cobertura, um resultado muito bonito na pele. Certamente julgo ser as melhores bases para comprar ainda assim em 2022. São aquelas que entre o teste de base e outro, uma resenha e outra, sempre pego para utilizar na minha preparação de maquiagem. São opções que custam até R$100, marcas nacionais que a gente encontra fácil, seja em loja física ou representante. Caso você já tenha testado uma dessas bases, caso você tenha uma experiência para compartilhar, relata aqui embaixo, compartilha com a gente, que sempre é muito importante, vai ajudar bastante quem está pesquisando. E não deixa de comentar aqui com a gente também qual dessas bases também é a sua favorita. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou também, não se esqueça de deixar aqui seu like para saber. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos últimos vídeos. E caso vocês tenham sugestões de outros tipos de produtos englobados nesse, diria, título, né, nessa opção, deixa aqui embaixo que eu vou estar de olho e retorno. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Grande beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!